Dorian Yates acabava de se levantar e dizer ao mundo que Mike Mentzer viu algo que todos os outros perderam sobre Arnold Schwarzenegger e a máquina que o coroou. No desenque do aniversário da morte de Mentzer, o Mr. Olympia 6 vezes postou uma homenagem que os fãs leram como Vindication. Mas o que Dorian deixou de fora sobre 1980 é a parte que ninguém viu chegando: o post que quebrou a internet. Em 10 de junho de 2026, Dorian Yates publicou uma homenagem no Instagram a Mike Mentzer que colocou a internet do fisiculturismo em movimento em poucas horas. A data não era arbitrária. Marcava exatamente 25 anos desde que Mentzer morreu em 10 de junho de 2001. E Yates cronometrou suas palavras para aquele aniversário com cuidado deliberado. Este não era um homem buscando engajamento em uma tarde aleatória. Foi um ato calculado de lembrança colocado precisamente no dia que carregaria o maior peso. O post em si era substancial. Não era uma legenda rápida colocada sob uma foto antiga, nem uma linha reciclada de elogio de um ano anterior. Era uma homenagem detalhada no Instagram enfatizando o questionamento de Mentzer sobre conformidade, espírito rebelde, inteligência, influência nele, sessões brutais e legado global positivo. Cada um desses elementos era um fio e juntos formavam algo muito mais deliberado do que o memorial casual. O que tornou o cronograma tão importante era o peso simbólico da marca de um quarto de século. 25 anos é o tipo de aniversário que exige reconhecimento, o tipo que transforma a memória privada em declaração pública. Ao escolher este dia exato, Yates garantiu que suas palavras não passariam silenciosamente. Ele garantiu que seriam lidas, dissecadas e reutilizadas por uma audiência que havia estado esperando por um campeão de seu status falar. A reação não se construiu lentamente, como às vezes acontece. Moveu-se rapidamente pelo YouTube, Instagram e fóruns onde a história do fisiculturismo é discutida com a intensidade de uma sala de tribunal. Dentro de um curto espaço de tempo, a homenagem havia escapado completamente de seu quadro original. O que começou como um memorial de um homem se tornou matéria-prima para uma onda inteira de conteúdo, cada pedaço aguçando a mensagem em algo mais apontado do que o original. Os criadores de conteúdo que se apoderaram do post fizeram algo específico com ele. Eles pegaram a homenagem e a enquadraram como algo maior do que um memorial. Eles a apresentaram como Dorian Yates, um dos campeões mais dominantes que o esporte já produziu,
finalmente confirmando o que Mentzer havia argumentado por décadas. O reenquadramento foi agressivo e foi eficaz porque deu à audiência uma história clara com um vencedor claro e um perdedor claro. O argumento sendo confirmado, de acordo com esses criadores, não era um pequeno. Dizia respeito à filosofia de treinamento, política desportiva e uma noite específica contestada em 1980 que ainda funciona como a ferida original de toda a briga. O título que se espalhou pelas plataformas foi direto e inconfundível. Dorian Yates finalmente confirmou que Mike Mentzer estava certo sobre Arnold o tempo todo. Se o post realmente disse isso nessas palavras exatas é uma pergunta que vale a pena manter desde o início. Quando você lê o que Yates realmente escreveu, a primeira coisa que se destaca é com o que ele começou. Ele não começou com massa muscular ou troféus. Ele começou com a mente. A homenagem elogiou a inteligência de Mentzer antes de qualquer outra coisa, colocando o intelecto do homem na frente de toda a lembrança. Essa ordem foi uma escolha e sinalizava como Yates queria que Mentzer fosse compreendido. Esta ênfase na inteligência colocou Mentzer em uma categoria que o esporte raramente reservava para suas figuras. O fisiculturismo se lembra de físicos, poses e momentos de palco. Não se lembra muitas vezes de pensadores. Ao colocar em primeiro plano a mente de Mentzer, Yates o enquadrou não como um competidor fracassado que perdeu um concurso, mas como um pensador que se recusou a aceitar o manual padrão entregue a todos os outros no esporte. Esse enquadramento foi reforçado pela forma como Yates descreveu a relação de Mentzer com a convenção. A homenagem descreveu Mentzer como alguém que questionava hábitos de treinamento convencionais e se opunha ao que Yates chamou de pressões de conformidade. Este era o núcleo intelectual do post. Posicionou Mentzer como um homem definido por sua disposição de duvidar da sabedoria aceita que todos ao seu redor consideravam garantida. Yates então fez algo que elevou a homenagem de admiração para alinhamento. Ele se colocou diretamente dentro da mesma rebelião. Ele se descreveu como um rebelde também, indo contra a maré, traçando um paralelo explícito entre seu próprio caminho e o de Mentzer. Esta não era uma aluna admirando um professor distante. Era um colega reivindicando parentesco, declarando que os dois homens compartilhavam a mesma natureza desafiadora. Esta linha foi a que os criadores mais rapidamente se apoderaram,
E com razão. Um Emer. Olímpia 6 vezes. Um homem com nada mais a provar e nenhuma necessidade de pedir emprestado a credibilidade de ninguém, estava se colocando publicamente na mesma categoria de Mentzer. Quando uma figura com esse status se identifica como um colega outsider, a identificação carrega peso. Valida o outsider retroativamente, emprestando a Mentzer a autoridade da própria dominância de Yeats. A homenagem também apontou para algo físico e direto que havia passado entre os dois homens. Yeats destacou suas 5 a 6 sessões brutais de treinamento pessoal. Estas não foram enquadradas como visitas casuais à academia ou encontros educados entre admiradores. Foram destacadas como algo excepcional, sessões que viveram na memória de Yeats como entre as mais exigentes de sua vida. Esse detalhe importa enormemente vindo desta fonte em particular. Yeats construiu toda a sua reputação em intensidade que beirava a autodestruição, um estilo de treinamento tão severo que poucos podiam replicá-lo. Para um homem com essa reputação, destacar suas sessões com Mentzer como excepcionalmente brutais significa que aquelas sessões atingiram um limiar além mesmo do seu padrão extremo. O comentário cai mais forte precisamente por quem está fazendo. Havia outra camada no post que o separava de um simples carrossel de admiração e revelava uma disposição de dizer toda a verdade. Yeats não apresentou Mentzer como sem falhas. Ele reconheceu as lutas de saúde mental de Mentzer e imperfeições abertamente, recusando-se a lixar o homem em um símbolo perfeito. Essa honestidade se tornou um dos aspectos mais apreciados de toda a homenagem. Ao nomear aquelas lutas, Yeats tratou Mentzer como uma pessoa completa em vez de um ícone a ser instrumentalizado em um debate de treinamento. Teria sido mais fácil apresentar um profeta impecável, um homem cujas ideias foram todas vindicadas e cuja vida foi um arco limpo de gênio. Yeats escolheu o caminho mais difícil e mais humano, e as audiências responderam a essa escolha. Fez a homenagem parecer verdade em vez de propaganda. O post também incluiu um trecho do próprio pensamento de Mentzer, incluindo uma citação de Mentzer sobre visualização que reforçou o enquadramento intelectual. Esta não era uma homenagem construída apenas em músculo. Foi construída em ideias, em escrita, na arquitetura mental que Mentzer havia construído. Yeats estava acreditando a mente e o método do homem, não simplesmente seu físico,
e essa distinção moldou como todo o posto foi recebido. Yates fez a influência explícita. Ele creditou os escritos de Mentzer com grande influência em sua própria abordagem ao treinamento. Este detalhe é essencial para entender por que o post caiu da maneira que caiu. Não era um campeão elogiando o corpo de outro campeão à distância de um esporte compartilhado. Era um campeão creditando a mente de outro homem por moldar diretamente o método que construiu sua própria carreira histórica. Aqui está o pagamento antecipado que vale a pena se sentar antes de o histórico profundo começar. O fio chocante que explica toda a carga emocional sob a homenagem. De acordo com relatos históricos da rivalidade, Mentzer não meramente perdeu o Emer Olímpia de 1980 e aceitou silenciosamente o veredito. Ele acusou o concurso de ser politicamente manipulado para proteger o legado de Arnold e os interesses de Wilder, transformando uma perda competitiva em uma acusação pública de corrupção. A acusação não parou em palavras em uma página ou comentários em uma entrevista. Os mesmos relatos descrevem um confronto tão acirrado que Mentzer tentou se envolver fisicamente com Arnold nos bastidores. Aquele momento, o filósofo se enfrentando com o ícone é o motor oculto sob a homenagem de Dorian de 2026. É o evento que dá a cada linha de elogio seu significado mais profundo e será desembrulhado completamente mais tarde. Por agora, a questão imediata é por que um único post do Instagram publicado 25 anos após a morte de um homem poderia gerar este volume de conteúdo e argumento. A resposta encontra-se inteiramente no que Yates representa para o esporte. Ele não é um postador de fórum oferecendo uma opinião no vazio. Ele não é um analista do YouTube especulando sobre história que nunca tocou. Ele é algo mais raro e persuasivo. O que Yates representa é evidência viva. Sua própria carreira funciona como o estudo de caso que criadores usam para argumentar que Mentzer estava correto o tempo todo quando fala sobre os métodos de Mentzer. Ele não está teorizando. Ele está testemunhando como o homem que levou esses métodos ao topo do esporte. E é por isso que suas palavras não poderiam ser descartadas como mero sentimento ou nostalgia. Essa carreira é a fundação de todo o argumento, e sua escala é o que torna o argumento tão durável. Yates venceu 6 títulos olímpicos consecutivos de 1992 a 1997 usando um estilo de sangue e coragem enraizado nos princípios IT influenciados por Mentzer.
6 anos seguidos no topo da era mais competitiva do esporte. Tudo construído sobre uma fundação rastreável à filosofia de Menzer. Quando um homem com esse registro elogia a fonte de seu método, o elogio carrega o peso de cada troféu. Então, quando a homenagem enfatizou pensamento livre, anticonformidade e validação pessoal, a mídia de fisiculturismo fez a aritmética para a audiência automaticamente. Eles a apresentaram como o campeão que teve sucesso com métodos de baixo volume, confirmando que Menzer havia argumentado contra a dominância de Arnold e o establishment que o protegia. A narrativa se montou sozinha e se espalhou porque parecia ser ganho por décadas de resultados competitivos em vez de inventado para cliques. Há um detalhe preciso que deve ser dito claramente aqui porque governa silenciosamente tudo que se segue nesta história. Não houve uma nova citação direta do Dorian dizendo explicitamente que Mendes estava certo sobre Arnold. A sentença exata que ancorava o título não aparecia no post. A homenagem gesticulou em direção à rebelião e validação, mas nunca escreveu a manchete que a internet anexou a ela. Segure esse fato cuidadosamente porque se torna o centro de gravidade no final muito desta história. Por agora, fica no fundo quase invisível sob o impulso das celebrações, esperando. A razão pela qual o argumento funcionou apesar da ausência dessa sentença exata é o contexto, e o contexto tinha décadas de profundidade. Toda a reputação de Menzer foi construída em uma oposição específica ao mundo de Arnold. Ele via Arnold de treinamento de alto volume Wilder como ineficiente, impulsionado por hábitos e comercialmente motivado, argumentando que o volume existia em parte para gerar mais conteúdo para as revistas que vendiam o esporte. Qualquer um que conhecesse aquela história entenderia a implicação instantaneamente. Elogiar a rebelião de Menzer era, por extensão, um endosso de sua crítica ao império de Arnold. O post não precisava nomear Arnold para invocá-lo porque o nome de Menzer não pode ser dito em homenagem sem convocar o establishment contra o qual ele passou a vida se opondo. A audiência forneceu a sentença ausente porque a história exigiu. Este é o lugar onde o incidente instigador revela sua verdadeira forma. A homenagem de Dorian era um memorial na superfície, mas por baixo reativava um argumento de décadas sobre se o campeão mais famoso do esporte venceu através de mérito genuíno ou através de maquinário construído para protegê-lo. O post funcionou como uma chave, virando uma fechadura que havia ficado intocada, e atrás daquela fechadura estava 1980.
A filosofia de treinamento no coração desta divisão merece ser estabelecida agora, em termos simples, antes que o histórico emocional assuma o controle e colore tudo. De um lado havia treinamento de alta intensidade e baixo volume, dureza pesada. Do outro estava o treinamento de alto volume ao estilo Wilder de Arnold. Estes não eram preferências estilísticas menores ou questões de gosto. Eram teorias concorrentes sobre como o músculo é construído e o que o corpo humano realmente requer para crescer. Heavy-Duty sustentava que breves, brutais e intensos treinos, frequentemente um único set ou alto até o fracasso por exercício, eram suficientes para desencadear crescimento e que a recuperação era o verdadeiro fator limitante. A abordagem de volume sustentava o oposto, que mais sets e sessões mais longas produziam mais estímulo e, portanto, mais tamanho. O sucesso de Yates se tornou o ponto de dados que o lado de baixo volume usou para declarar vitória em um debate que nunca havia sido formalmente resolvido. A homenagem de 2026 fez mais uma coisa que os criadores se apoderaram com energia particular. Ela reviveu discussões sobre eficiência para atletas da vida real versus o que alguns rejeitam como ratos de academia perseguindo volume pelo volume em si. O caso de Mentzer por fazer menos, mas mais difícil, de repente leu como décadas à frente de seu tempo. A homenagem se tornou permissão para questionar o conselho padrão. Essa permissão é o que deu ao post seu alcance além da nostalgia pura. As pessoas não apenas queriam honrar Mentzer, queriam usá-lo para apontar suas ideias como justificação para treinamento mais curto e mais duro em suas próprias vidas. A homenagem lhes deu o endosso de um campeão para essa abordagem, e eles a levaram adiante para suas próprias academias e feeds. A reação pública foi mista, mas energética em círculos de fisiculturismo, e a energia em si era reveladora. Defensores de IT e Heavy-Duty celebraram o post como vindication, tratando como prova de que intensidade vence volume, especialmente quando emparelhado com o recorde de campeonato de Yates. A celebração foi alta, imediata e confiante, dando à homenagem um impulso que conteúdo memorial ordinário quase nunca consegue. Mas nem todos leram como veredito e a dissensão existia desde o primeiro dia. Críticos observaram que ambos os estilos podem funcionar dependendo da genética, drogas e capacidade de recuperação. Alguns argumentaram que as visões de Mentzer eram parcialmente uma reação ao desprezo de 1980.
uma resposta emocional vestida com a linguagem da ciência objetiva. Essas objeções eram mais silenciosas do que a celebração, mas estavam lá e importariam mais tarde. O que é inegável, independentemente de qual lado alguém tomou, é o efeito na posição póstuma de Menzer. A homenagem elevou sua popularidade, gerando mais clipes, mais programas e mais discussão do que o esporte havia visto ao seu redor em anos. Um homem que morreu em 2001 estava de repente em alta em 2026, trazido de volta à relevância pelas palavras de um campeão no aniversário de sua morte. Isso configura a pergunta na qual toda essa história foi construída para responder. Para entender por que a homenagem de Dorian carregava a carga que carregava, e por que os fãs estavam tão prontos para ler como confirmação contra Arnold, você tem que viajar de volta para a noite que transformou Mike Menzer de um competidor em um crítico permanente do establishment. A verdadeira detonação não aconteceu no Instagram em 2026. Aconteceu em um palco em Sydney em 1980. E o que ocorreu nos bastidores aquela noite é onde essa história verdadeiramente explode. O MR Olímpia de 1980 foi realizado em Sydney e se tornou o evento mais contestado na longa história do concurso. Para entender por que explodiu da maneira que fez, você tem que começar com o homem que voltou aos holofotes depois de anos de ausência. Arnold Schwarzenegger saiu da aposentadoria para competir em 1980, uma decisão que caiu no esporte como um trovão. Ele havia dominado o Olímpia de 1970 a 1975, depois se afastou para perseguir ambições bem além do palco. Seu retorno foi um choque para todo o campo, porque em 1980 a competição havia seguido em frente. Uma nova geração de atletas havia passado anos se preparando para um Olímpia que não incluía Arnold. Eles haviam construído seus físicos e suas esperanças em torno de um palco que ele havia desocupado. Seu reaparecimento repentino reescreveu o cálculo do concurso da noite para o dia, e nem todos acolheram a reescrita. O choque não era apenas que ele tinha voltado, era a condição em que ele retornou. Arnold voltou relatadamente com preparação limitada, e observadores notaram que ele parecia menor e mais mole do que em seu auge.
Este não era o físico granular que havia levado o seu reino anterior. Era um campeão que, pelos relatos visuais dos presentes, não estava na forma que vencer o título se supunha exigir. Essa lacuna entre sua condição e as demandas do concurso é onde o problema começou. O fisiculturismo é um esporte dos olhos, julgado no que é visível no palco. Quando um competidor que retorna aparece abaixo do padrão que ele mesmo havia estabelecido, a audiência percebe e os outros competidores percebem ainda mais nitidamente. O palco em Sydney estava cheio de homens que acreditavam que haviam trazido condicionamento superior e eles podiam ver o que estavam vendo. E ainda assim o resultado colocou Arnold em primeiro lugar. Ele venceu o MR Olympia de 1980. Esse resultado entrega um homem em condição visivelmente diminuída em pé entre um campo de atletas em forma de pico, se tornou a fundação para toda a acusação que se seguiu. O resultado não correspondia ao que o público acreditava estar vendo com seus próprios olhos, e essa distância entre veredito e percepção é o que transformou um concurso em um escândalo que nunca fechou completamente. As colocações completas contam a história de onde a fúria se originou. Os resultados oficiais listavam Arnold em primeiro, Chris Dickerson em segundo, Frank Zane em terceiro e Boyer Coe e Mike Mentzer empatados na pontuação para quarto, mas com Mentzer colocado em quinto. Cada linha dessa folha de resultados carregava seu próprio rancor, mas um detalhe em particular se tornaria a semente de uma guerra ao longo da vida. Considera a mecânica daquele empate em quarto lugar, porque a crueldade disso está na aritmética. Mentzer e Boyer Coe marcaram o mesmo número, uma contagem idêntica, e ainda assim as colocações finais separaram os dois homens, derrubando Mentzer para quinto. Para um competidor que já suspeita que o concurso estava estruturado contra ele, ser marcado igual a outro homem e depois colocado abaixo dele não era uma nota de rodapé administrativa neutra. Para Mentzer, era evidência. Era exatamente o tipo de manipulação que ele acreditava estar acontecendo, visível nos próprios números. Um empate que se resolveu contra ele parecia aos seus olhos como prova de que o resultado havia sido decidido por algo diferente dos físicos no palco. A colocação não o decepcionou meramente. Confirmou sua leitura mais sombria de como o esporte realmente funcionava. A audiência não absorveu o resultado em silêncio. Relatos descrevem a multidão reagindo com vaias quando as colocações foram anunciadas. Esta não era um murmúrio espalhado de desacordo educado.
Era uma rejeição audível aberta do veredito pelas pessoas que haviam pagado para estar lá. Quando uma multidão de fisiculturismo vai a um resultado do MR Olímpia em voz alta, sinaliza que a lacuna entre expectativa e resultado cresceu demais para ignorar. Esse som coletivo levava a significado além do momento. Uma multidão que vai é um júri entregando seu próprio veredito em tempo real, anulando o oficial. As pessoas naquela arena haviam vindo para assistir ao melhor físico vencer, e sua reação anunciou que não acreditavam que havia visto acontecer. Suas vaias se tornaram parte do registro histórico, um testemunho permanente de como a noite caiu na sala. Os próprios competidores estavam indignados, e este era o detalhe que elevou a controvérsia para além do reino de um único perdedor azarado. A raiva não estava confinada ao homem que terminou quinto. O campo mais amplo reagiu com fúria a como a noite havia se desdobrado, e essa reação compartilhada é parte do que dá à controvérsia de 1980 seu peso duradouro. Quando múltiplos atletas de elite mantêm a mesma suspeita sobre o mesmo resultado, a suspeita para de parecer amargura e começa a parecer um padrão. A peça mais vívida da reação do competidor veio de Frank Zane, o homem que colocou em terceiro lugar. De acordo com os relatos da controvérsia, Zane aparentemente jogou seu troféu em sua frustração com o resultado. A imagem é inesquecível em seu significado. Um finalista em terceiro lugar, descartando o prémio que havia acabado de ganhar, não está protestando contra sua própria colocação tanto quanto a legitimidade de todo o resultado. Esse gesto disse ao mundo algo importante. Até mesmo os homens que estavam no pódio, que haviam conquistado reconhecimento, sentiam que a noite havia sido comprometida. Se um competidor que colocou pudesse jogar seu troféu em desespero, então a podridão, como o campo via, corria mais profundamente do que qualquer ranking único. O troféu descartado se tornou um símbolo de um concurso que havia perdido a fé das pessoas competindo nele. Mas o coração do clímax pertence a Mike Mentzer, porque ele não deixou sua fúria desaparecer em uma história contada anos depois. Ele não simplesmente discordou de sua colocação e seguiu em frente. Ele construiu uma acusação deliberada e específica. Mentzer acusou o concurso de política e manipulação para proteger o legado de Arnold e interesses de Wilder, nomeando tanto o homem que venceu quanto o império comercial vinculado à sua imagem.
A acusação carregava uma lógica que a tornava genuinamente perigosa para o esporte. Arnold era o rosto do fisiculturismo e estava intimamente ligado à organização Wilder, que havia construído todo seu negócio em sua comercialização. O argumento de Mentzer era que o resultado existia para preservar aquele rosto e os interesses financeiros anexados a ele. Se a acusação era verdadeira ou não, atingia diretamente a credibilidade da competição em si, o que a tornava mais difícil de descartar. Era que não era irracional. Havia um motivo coerente no relato de Mentzer. Se o motor comercial dos esportes corria na lenda de Arnold, então proteger aquela lenda servia propósitos financeiros reais. Mentzer não estava divagando. Ele estava construindo um caso, conectando o resultado aos incentivos por trás dele, e essa coerência é parte do motivo pelo qual a acusação sobreviveu por tanto tempo. Então veio o confronto que transformou a controvérsia em lenda permanente. Mentzer não manteve sua fúria contida na página ou em entrevistas dadas com segurança depois do fato. Ele atacou Arnold nos bastidores em uma troca acalorada, levando a disputa diretamente ao homem em seu centro. Este era o momento em que as tensões filosóficas e competitivas paravam de ser abstratas e se tornavam pessoais, imediatas e físicas. Os relatos daquele intercâmbio nos bastidores vão além de uma briga de gritos. Eles descrevem Mentzer como tendo tentado se envolver fisicamente com Arnold. Este é o fio provocado no início da história, agora revelado em sua totalidade. O confronto não foi um debate medido sobre critérios de pontuação. Era um homem que acreditava ter sido roubado em pé face a face com o homem que acreditava ter sido protegido e escalando além dos limites das palavras. Pinte a configuração por um momento. Nos bastidores de um concurso importante é um espaço apertado e carregado cheio de competidores vindo de uma descida da adrenalina do palco. Naquele espaço entrou Mentzer carregando uma acusação de manipulação e uma fúria que não tinha para onde ir. O confronto que se seguiu comprimiu todo o ressentimento da noite em um único encontro volátil, e se tornou a imagem definidora da rivalidade. O significado daquele momento nos bastidores é difícil de exagerar. Marca o ponto preciso onde o relacionamento de Mentzer com o establishment esportivo se fraturou além de qualquer possibilidade de reparo. Não havia como fazer recuo, nenhuma reconciliação silenciosa nos anos que se seguiram. Uma vez que um competidor acusa o concurso de manipulação e se confronta fisicamente com o campeão reinante,
A ponte para o establishment não é danificada, é queimada até o chão. A partir daquela noite em diante, Mentzer não era mais um participante no sistema. Ele havia cruzado uma linha em oposição aberta e total. O establishment que havia desafiado não o abraçaria novamente, e ele não buscaria seu abraço. O confronto selou sua identidade como o outsider, o rebelde, o homem que disse em voz alta o que outros apenas sussurravam. Essa identidade é exatamente o que Dorian honraria décadas depois. Este é o motivo pelo qual o Mr. Olímpia de 1980 foi a última competição profissional de Mentzer. Ele não perdeu lentamente sua forma e desapareceu silenciosamente do palco. Ele não se aposentou em uma nota alta com uma turnê de despedida. Ele se afastou em protesto e nunca competiu profissionalmente novamente. A decisão de sair era em si uma declaração, uma recusa de emprestar sua presença a um sistema que ele estava convencido ser corrupto. Essa recusa levava um custo que a maioria dos competidores nunca aceitaria. Mentzer estava em seu auge físico, um vencedor do Senhor Universo com anos de competição teoricamente à sua frente. Afastar-se naquele ponto era render todo o futuro título que pudesse ter vencido, toda a aclamação que pudesse ter ganho. Ele escolheu princípios sobre os prêmios, e essa escolha é o que o fez um mártir aos olhos daqueles que viriam a admirá-lo. Ele efetivamente se aposentou da competição em protesto e se concentrou em filosofia e livros. Este pivô é o que o transformou de um competidor em um pensador cujas ideias superariam sua carreira no palco muitas vezes. Negado a vindication sob as luzes, ele a buscou na página. Os escritos que Dorian Yates um dia acreditaria foram nascidos, pelo menos em parte, da ruptura daquela noite em Sydney. Há uma tensão de análise que enquadra essa transformação com suspeita em vez de reverência e merece ser reconhecida até mesmo na altura do drama. Alguns críticos argumentam que a filosofia de Mentzer foi parcialmente nascida da amargura de 1980, sugerindo que seu caso contra treinamento de volume estava emocionalmente enredado com seu caso contra o resultado que encerrou sua carreira. É uma objeção séria que sombra toda a afirmação posterior de que Mentzer estava simplesmente correto. Os crentes, é claro, veem os mesmos fatos através de uma lente completamente diferente. Para eles, o concurso de 1980 não era a fonte das ideias de Mentzer,
mas a prova de sua coragem. Um homem que acusaria a maior estrela do esporte de estar protegido, o confrontaria nos bastidores e depois se afastaria em vez de participar de um sistema que via como arrumado. Era um homem disposto a seguir suas convicções até sua conclusão mais cara. Essa disposição é precisamente o espírito rebelde que Dorian elogiou. A audiência e os competidores concordaram com pelo menos uma coisa em todo seu desacordo. O resultado não se sentiu limpo. Se você aceita a acusação de manipulação completamente ou atribua a controvérsia à natureza inerentemente subjetiva do julgamento de físicos, o consenso reação de vaias, indignação e um troféu julgado diz que a noite falhou no teste básico de legitimidade aos olhos dos presentes. Essa falha é o que deu à acusação de Menzer seu poder duradouro através das décadas. Vale a pena notar como cuidadosamente a controvérsia foi preservada, porque preservação é o que impede uma ferida de fechar. Os detalhes sobrevivem não apenas em registros enciclopédicos, mas em relatos históricos e vídeos do confronto e rivalidade de Menzer e Arnoldum.